Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Nosso Jurídico, o nosso podcast que entrevista advogados, promotores, juízes. E hoje nós temos uma ilustre presença de um advogado que vai ensinar muita coisa para nós. Seja muito bem-vindo para aqueles que estão chegando a primeira vez, estão assistindo agora de manhã, de tarde, de noite. Fiquem acompanhando que vai ser excepcional. Hoje fiz uma temática diferente, então estou entrevistando ao nosso entrevistado com o Dr. Antônio Passarelli, que hoje vai fazer frente na enxurrada de perguntas aí com o Dr. Eduardo Arraes. E esse episódio hoje temos o prazer de entrevistar o Dr. Eduardo Arraes, que é um renomado advogado do estado de São Paulo, sócio fundador do escritório Arraes, Calieri e Machado Advogados Associados, é um vendedor, palestrante e mentor de advogados. Mais de 15 anos de experiência no ambiente corporativo voltado à gestão de vendas. Para você que é advogado, que está iniciando, você vai entender o porquê todo mundo aqui faz errado. Hoje eu tive uma aula de estruturação de escritório que é impecável. Estou realmente saindo do zero de um escritório de 11 anos e começando de novo. Doutor Antônio, muito obrigado pela presença, muito obrigado aí, você que está vindo aí para uma nova empreitada junto no marketing digital, possivelmente aí vai estar de longa data aí também acompanhado com o doutor Eduardo Arraes pela frente, Marcelo Saf, todo o pessoal aí da fraternidade, espero que logo esteja conosco também. Muito obrigado, muito bem-vindo. Kleber, muito obrigado, não é a primeira vez, né? Estamos no segundo podcast aí participando, né? Primeira vez foi como assessor jurídico da Câmara que estávamos aqui. Fico feliz hoje pelo convite porque o Eduardo é um grande advogado e um grande vendedor, né? Um grande vendedor. Aprendi assistir os podcasts dele junto com o Saf. Impressionante. É uma história de vida que motiva a nós e a quem está começando, aos mais velhos, como tocar a advocacia daqui para frente. Eduardo, muito obrigado pela presença. Você que veio de São Paulo para a nossa metrópole aqui, ficou espantado com o tamanho da cidade, com toda a estrutura. Kleber, Antônio, obrigado pelo convite. Agradeço estar aqui fazendo parte desse projeto, podcast Nosso Jurídico. Estou muito feliz de estar aqui no interior de Santa Catarina, venho de São Paulo. É sempre uma honra falar da minha trajetória, falar daquilo que deu certo, o que não deu certo, o meu propósito de vida. Então, agradeço imensamente aí o convite e estou muito feliz de estar aqui. Legal. Só para vocês saberem, Eduardo, a gente estava conversando, foi ontem, e falando um pouco sobre toda a trajetória de vida, né, o que ele faz. Eu falo, mas o que você não faz? E todo mundo conversa com... Olha, eu sou o nosso jurídico, então faço um pouco de tudo e atendo todo mundo. E eu falei, Eduardo, então é justamente isso que surgiu o nosso podcast, o Nosso Jurídico, que era quando eu era procurador do município, e aí todo mundo, o nosso jurídico, o nosso jurídico. Eu falei, Eduardo, você é a prefeitura hoje, então. Mas é isso mesmo, cara. Essa é a forma que eu me posiciono, né, dentro da advocacia, é ser o nosso jurídico, assim como numa repartição pública, onde todo mundo vai buscar aquela pessoa para qualquer coisa. Então isso é o que me faz alavancar muito na advocacia hoje, porque os meus clientes me procuram para tudo. Para tudo. Eles não tomam mais decisões sem me consultar. E eu costumo dizer que eu perdi o cliente quando ele volta para o Google. Porque se ele voltar para o Google para perguntar algo que eu sei responder, ele vai encontrar a resposta no Google. Mas eu deveria ser o elo de conexão dele com as informações que ele precisa do universo jurídico e não só o universo jurídico. Porque eu sou relacionado com muitos tipos de profissionais, de gari a médico, empreiteiro, engenheiro, que eu posso conectar esses meus clientes a essas pessoas. E aí que a gente fala muito de agregar valor ao negócio do nosso cliente. Exemplifico, se um cliente meu procura para fazer uma incorporação e eu tenho um cliente dono de incorporadora, se eu conecto um com o outro, olha o valor que eu estou agregando ao negócio dos dois. Então esse é o objetivo de ser o nosso jurídico, de ser o ponto de referência e o elo de ligação
para que negócios surjam, para que negócios aconteçam, para que empresários e pessoas físicas também consigam alavancar os seus negócios por meio do nosso trabalho. E é engraçado, Antônio, porque eu estava falando, você teve a experiência na Câmara, então você sabia que todos os vereadores iam te procurar para qualquer dúvida, seja para qualquer dúvida pequena, e você teria que responder. E o Eduardo faz isso. O cliente vai perguntar tudo, mesmo que não seja da área, e ele não deixa o cliente fora. Mas isso é importantíssimo, né? Porque se você consegue fazer essa conexão entre dois clientes, a margem de confiança para dar resultado nessa conexão entre eles é altíssima, né? Sim. Porque você já tem uma credibilidade com os dois e fazendo esse elo de ligação, aquele que está precisando do serviço, ele já vai ter uma maior confiança e a chance do negócio dar certo é muito elevada. Isso é importante, né? E assistindo o podcast, eu vi que o Eduardo é um vendedor nato há muitos anos, né? E o que isso lhe ajudou na advocacia? A questão de venda. A questão de venda no mundo jurídico. Antônio, na verdade, tudo. Eu posso ressaltar todo o sucesso da minha advocacia pelo sucesso na venda. Porque eu acredito e eu afirmo isso em todos os lugares que eu vou. Antes da venda, nada acontece. De que adianta termos formação jurídica de 5 anos, pós-graduação de mais 2 anos, mestrado de mais 2 anos, doutorado de 3 anos, pós-doutorado de mais 2 anos, se eu não tenho nenhum cliente para colocar em prática todo o meu conhecimento? Ou ficar esperando o cliente sentado no escritório. É algo que eu já não acredito mais. Nós passamos aí por um período, sei lá, na minha existência, o pior período da nossa sociedade. Sou nascido em 1987, de lá para cá, o pior período foi a pandemia. Muita gente perdeu familiar, foi algo lamentável na nossa sociedade. Mas, olhando para o lado do copo meio cheio, ele transformou a nossa sociedade em digital. A comodidade do WhatsApp, das comunicações digitais, dos meios digitais, é algo que não retroage mais. Então eu posso até ficar esperando um cliente. E eu posso te afirmar, sabe quantos clientes eu atendi físicos no meu escritório esse ano? 2. Só 2. É impressionante porque a nossa realidade é outra, né? A gente que mora em cidade pequena, se você colocar no papel, claro, hoje eu já migro para o digital já há algum tempinho, eu ainda mantenho uma média ainda de 70%, 70% a 80% ainda totalmente offline. O diferencial do digital é que eu não fico restrito à minha cidade, né? Hoje ontem chegamos no 19º estado da federação, chegamos no Amazonas, distribuímos processo ontem lá, acabei de descobrir que a gente chegou no 19º estado da federação. Você ontem estava comentando que ainda não tinha chego. Abre o champanhe ali, traz o champanhe. E tem um detalhe, eu viajo toda semana para um estado, para uma cidade diferente, eu nunca fui no Amazonas. Só tem 2 estados da federação que eu ainda não pisei, que foi o Amazonas e o Amapá. Somente. O restante, todos eu já estive. E agora está na capital polonesa, né? E agora Itaiópolis. É a capital polonesa do Brasil, claro. Então, o digital é o que transforma. Tá? E quando a gente fala do processo de vendas, eu nasci na minha carreira profissional no universo de vendas. Eu fui vendedor de chip da TIM. A minha primeira profissão, o meu primeiro trabalho de verdade foi vender plano de telefonia da TIM em São Paulo. Isso foi em 2008. Eu andava de porta em porta, de empresa em empresa, debaixo de sol, de chuva, de vento, de frio, para oferecer produtos da TIM. E ali foi o que me formou. Porque num primeiro momento, eu falei, cara, o que dá para eu fazer, para eu trabalhar, para eu ganhar dinheiro sem ter formação nenhuma? Eu tinha 18 anos, pô. Como é que eu faço?
Não tenho profissão, não tenho nada. Vou virar vendedor. Foi o único lugar que me aceitou. E na época nem pensou em faculdade de Direito, nada? Nada. Absolutamente nada. Terminei o ensino médio, mal terminado ainda. E falei, preciso ganhar dinheiro agora, não dá mais para viver essa vida aqui não. Muito embora, aquilo que eu digo, eu não tenho história triste para contar. Nunca faltou nada dentro de casa. Meu pai sempre trabalhou, meu pai sempre sustentou a casa, a minha mãe, enfim, nunca faltou nada. Nunca passei fome, nunca passei necessidade nem vontade. Minha família não é uma família rica, não é uma classe média baixa, um padrão brasileiro, tá? Mas nunca faltou nada. E ali eu fui trabalhar como vendedor. Ali eu percebi que vendedor deveria ser uma profissão, inclusive com um curso superior. Porque lá eu fui muito bem treinado. Como funcionava lá? 5 dias da semana, era só de treinamento, só tinha 4 dias para vender. Talvez porque o produto da TIM não era um bom produto na época, não funcionava. Essa é a verdade. Então eles investiam muito no treinamento. O fato é que ali a minha carreira alavancou de um jeito que eu comecei a ganhar dinheiro sem saber o que fazer. Eu falei, não é possível que esse negócio dá tanto dinheiro. E dali eu guinei minha carreira, fui trabalhar na iniciativa privada, trabalhei 12 anos dentro de uma seguradora, a maior seguradora do país. Ali galguei uma carreira brilhante. E quando eu decidi que eu iria abrir o meu escritório, isso em 2022, tá? Meu escritório não tem 2 anos de existência. E já fatura mais que todo mundo nós juntos aí. Mas é justamente pelo aquilo que eu vou falar para vocês aqui hoje. Esse é o diferencial, tá? Eu percebi que eu tinha muito conhecimento. Que se eu juntasse isso e adaptasse à realidade da advocacia brasileira, não tinha jeito de dar errado. Porque a nossa advocacia ela ainda é extremamente tradicional. Ela é arcaica. É aquele advogado que se forma na faculdade e acredita que abriu o escritório, colocou a plaquinha, o cliente vai chegar. Vocês são advogados há muito mais tempo que eu e sabem que não é assim. Se a gente ficar aqui o dia inteiro esperando... É difícil. Não vai chegar. Você não vai conseguir pagar o aluguel da sala. Você tem que levantar e correr atrás. A partir do momento que você cria uma autoridade, ganha um nome, é que os clientes começam a te procurar, porque até então você é só mais um. Mas até lá você está quebrado. Exatamente. É isso. Então por isso que eu me formei em 2017 e não aceitei ir para essa advocacia, porque eu ainda não enxergava que ela poderia ser diferente. Quando em 2019 eu percebi que poderia ser diferente, que eu não precisaria passar 10 anos sentado esperando as coisas acontecerem, como isso aconteceu no passado, eu falei, eu consigo fazer um negócio diferente. E aí eu estruturei um processo de vendas dentro do meu escritório. Eu não sou tecnicamente o melhor advogado do meu escritório. E estou longe de ser. Eu tenho hoje uma advogada chamada doutora Isabela Maneia. Que dá show em mim, cara. Que dá show. Só que hoje, pelo poder de venda que o meu escritório tem, pelo poder de receita que o meu escritório tem, eu posso contratar a doutora Isabela, que na verdade é minha sócia de serviço do escritório. Eu consigo ter pessoas melhores do que eu. Quando que a gente pensaria nisso na advocacia? Nós, enquanto advogados, achamos, ou pelo menos numa visão passada, que nós deveríamos ser o melhor do escritório. Eu tenho que ser a referência do negócio porque é o meu nome que está na parede. Quando a gente percebe que nós não somos bons em tudo e não dá para ser, a gente começa a pensar como empresário, como empreendedor e começa a falar, eu preciso de pessoas melhores do que eu para fazer aquilo, para fazer isso e para cuidar daquilo. Quando a gente se forma, a primeira coisa que a gente imagina, eu vou abrir um escritório, vou fazer tudo certinho e vai, né,
começar a vir clientes. E aí a gente se depara que a gente é muito amador, né? O cliente não vem, você começa a esperar. E eu sempre ficava pensando como que o pessoal que se forma em cidade grande faz para conseguir clientes. Por quê? Porque a maioria está lá nos prédios, apartamentos, não tem placa aqui, a gente coloca a placa, ainda faz algumas coisas. E cidade grande, como faz? Digital. Digital. O offline ele não morreu e nunca vai morrer. Essa é a grande verdade. Tá? Ele sempre vai existir. Sempre vai existir a indicação. Sempre vai existir o amigo que precisa e que indica para um outro amigo, para que as coisas vão acontecendo. Só que a velocidade que isso vai acontecer nos dias atuais não vai comportar a sua necessidade. Eu não consigo sustentar a minha família começando numa advocacia tradicional sem o digital. Porque o digital, além de te dar muito mais publicidade, o que é totalmente permitido pela OAB, pelo provimento 205, inclusive o investimento em tráfego pago, né, isso alavanca rapidamente. Isso te dá condições de angariar mais clientes, de te trazer mais clientes e você conseguir ter um crescimento saudável do seu escritório sem passar grandes necessidades. E até porque se você não tiver cliente, eu fico pensando no escritório, você não tem clientes. De que adianta você ter conhecimento se você não usar, você esquece ele, esquece rapidamente. E aí a gente, né, vai para o mundo afora. Quanto advogado pior do que você, pior, muito pior, a gente sabe, né, Antônio? Isso não, faturando muito mais. Eu sou um deles. Da mesa, eu sou um deles. Que humilde. Eu não sou o melhor advogado. Só que eu tenho os melhores advogados trabalhando comigo. Entendeu? É aí que entra a venda. A minha especialidade é vender. Mas nessa venda que você começou a falar ali, você já direcionou toda ela para o online? Para o online. Meu escritório sempre foi online. Nas redes sociais? Redes sociais, tráfego pago, sites, landing pages, Instagram, YouTube, TikTok. Gente, existe muito caminho para se prospectar na internet. Para mostrar o seu serviço, a sua autoridade, trazer esse cliente e converter. Caminhos é o que mais existe. Só que tem muito advogado que se frustra com o digital porque eles conhecem os caminhos, sabe o caminho, o cliente chega e ele não vende. Cara, o que está errado? O digital não funciona. E é normal a gente pensar da seguinte forma. O digital não funciona, por quê? Porque se eu atender 10 clientes no meu escritório, 10 clientes sentarem na minha mesa, eu fecho 8, 9 ou 10 contratos. No digital eu atendo 10 e às vezes não fecho nenhum. Isso acontece porque você não sabe vender. Quando a gente sabe vender, e serviço jurídico ele tem que ser vendido. Ele não é uma atividade comercial. Mas venda não tem nada a ver com comercialização. Olha que interessante, porque eu aprendi praticamente agora com o doutor Eduardo, e a gente vai trabalhando a questão da temática, por exemplo, não é e-commerce. Primeiro, você tem que ter experiência do cliente e do atendimento. Então, toda aquela ideia de você fazer um atendimento muito frio, o que você quer, não é isso. Você tem toda uma ideia de venda, de atendimento, de experiência, que se você olhar bem, né, com o script ali... E assim, eu também aprendi outra coisa, script é norte, não é repetição, não é você copiar e colar. É para você saber como você chega no ponto A ao ponto B, passando a experiência para o cliente e atendendo melhor do que se você fosse no offline. No final das contas, parece que o atendimento acaba sendo melhor do que o offline. Sim. Na verdade, ter aquele acolhimento, né? Entender a dor do cliente, passar essa situação para o cliente e aí você começar a prospectar ele de uma outra forma, né? Porque se você não entender a dor do cliente, como que você vai vender o produto, né? É muito difícil. É isso. Eu digo que é criar um atendimento humanizado com empilhamento de gatilhos mentais e técnicas de vendas. Todas as vendas que eu faço, no final da conversa, não sou eu que estou vendendo para o cliente.
É o cliente que está comprando de mim. Por que ele está comprando de mim? Justamente pelas técnicas de vendas, empilhamento de gatilho mental e, principalmente, ele identificar que eu sou a melhor pessoa para resolver o problema dele. Primeiro, porque eu entendi o problema dele. Segundo, porque eu estudei para resolver esse tipo de problema. E o terceiro e principal, a gente está numa velocidade de mundo que ninguém tem mais paciência para ouvir ninguém. Hoje, se eu recebo um áudio de 1 minuto e meio no WhatsApp, eu falo, vou ouvir só no final do dia na velocidade 2. É natural isso da gente. O mundo está numa velocidade muito maior do que a gente pôde imaginar um dia. Como que a minha voz na velocidade 2? Ainda bem que seus áudios são curtos, eu não precisei pôr. Tem que mandar áudio curto agora, só áudio curto. Mas assim, eu acho que as pessoas no mundo jurídico também isso acontece. Quando elas procuram um produto, ela tem um problema, elas já leram várias notícias, várias reportagens, foram para o Google, né? Sim. Foram para o Google e estão se informando. Quando ela procura o profissional, basicamente ela já sabe o norte, né? Talvez não saiba bem certo o caminho. É a mesma coisa que comprar um carro. Eu acho que para os vendedores hoje se tornou fácil, né? A pessoa já sabe todas as características do carro. Sim. Então ela basicamente chega e diz, eu tenho esse problema, talvez seja uma reivindicatória, talvez seja um despejo, né? Uhum. Então, realmente, se a gente não der uma resposta rápida para o cliente, e principalmente no mundo digital, nós perdemos a conversão, né? Sim, sim. Que é a última etapa da venda. A conversão ela vem porque o cliente entendeu que eu sou a pessoa mais adequada para resolver. Porque a informação ele tem na internet. Está no Google. Sim. Muito embora a gente tenha que tomar muito cuidado com o Google. Porque o direito não é uma ciência exata. A gente tem os entendimentos dos nossos tribunais, tem os entendimentos, súmulas, jurisprudências, enfim, que no nosso universo jurídico isso é natural para a gente. Saber que o que está escrito na lei precisa ainda ser interpretado aplicando ao caso concreto. Sim. E o resultado pode ser diferente do que a gente entendeu da lei. Por não ser uma ciência exata, no Google você pode achar o que você quiser. Da forma que você quiser. Encontrar você vai achar. Mas não quer dizer que aquilo se aplica ao seu caso concreto. E quando eu dou um atendimento para o cliente, ele entende isso. Ele entende que existe uma jornada para se chegar ao entendimento que nós estamos tendo, agora nós precisamos levar ao conhecimento do Poder Judiciário para que o Poder Judiciário tenha o mesmo entendimento que a gente. Essa é a jornada. E o que nós precisarmos fazer, nós vamos fazer. Entregar o melhor de si, não promete resultado, mas entrega o melhor. Exatamente. Eu concordo com o meu cliente, eu entendo o posicionamento dele, eu entendo o que ele está me dizendo e vou defender isso até o final, até onde tiver que ser defendido. O que eu não consigo garantir é que o judiciário vai entender da mesma forma. Sim. Ponto. O que o cliente sente? Ele sente, encontrei um aliado. Uma pessoa que estudou, que tem conhecimento, que tem domínio, que me ouviu, que me entendeu, que gerou conexão, que gerou empatia, que gerou um rapport comigo e que vai lutar pela minha causa. No final do dia, você não vende para ele. Ele compra de você. O que a gente vê muito é advogado atender cliente tecnicamente. Imagine uma mesa com 2 médicos e um advogado. Vocês 2 médicos falando para mim de amoxicilina, de ácido acetil salicílico. Eu vou ficar aqui boiando, velho. Só se falasse Rivotril, o advogado ia entender. É a única coisa. Aí vem Vance. E aí eu começo a falar de jurisprudência, de súmula vinculante, de orientação jurisprudencial. Ou seja, é uma conversa truncada. Então, o que a gente vê muito hoje no mercado é advogado atendendo o cliente, tentando demonstrar autoridade pelo seu conhecimento técnico. E longe disso. E não é isso que vai elevar a autoridade. É muito melhor
eu chegar num médico, por exemplo, eu uso o exemplo como médico, porque o médico é um profissional mais acessível para a sociedade. Todo mundo já passou por um médico, então fica mais fácil para entender o contexto. Por advogado, nem todo mundo já passou. Eu tenho muita gente que fala, doutor, não sei nem como me comportar na frente do advogado. E faz parte, tá? Mas é muito melhor eu chegar no médico que ele fale minha língua. Que ele desenhe no papel qual é o meu diagnóstico. Que ele fale, olha, o seu coração está aqui, aí ele desenha igual um coração mesmo. E aqui tem uma veia assim, e aqui tem um assado. Tá vendo essa assado? Ela tinha que jogar sangue para cá, mas ela não está jogando para cá, ela está jogando para cá. Esse é o seu problema. Ele não vai falar que o meu ventrículo arterial direito está com subjacência do esquerdo ou algo do tipo, que eu não vou entender nada. É muito mais legal você entender o que a outra pessoa está falando. E o que a gente faz no nosso processo de venda é justamente isso. Traduzir o juridiquês para uma forma que a pessoa entenda qual que é a situação dela, qual que é a possível solução e qual o caminho que a gente vai trilhar. Deixa eu te perguntar, na nossa estruturação agora de vendas, né, você passou por algumas etapas, comercial 1, comercial 2, muito dessa comunicação, esse primeiro encontro com o teu comercial, porque ele não é estritamente técnico na área jurídica, mas ele é estritamente, vamos dizer, conectado com aquela pessoa que não é do mundo jurídico. Isso também é pensado para isso? Dentro do meu comercial eu não tenho advogados, eu não tenho estagiários, eu não tenho pessoas ligadas ao direito. Porque da mesma forma que a gente compra um plano de saúde e não é um médico que está ali vendendo para a gente, eu entendo que para contratar um serviço de advogado também não é um advogado que tem que estar ali para atender. O advogado ele foi treinado para falar com o poder judiciário, para entender os fatos, estudar os fundamentos e pleitear os direitos. Ele é uma pessoa técnica. O vendedor, ele é treinado para atendimento humano. E o que a outra pessoa, com o que o cliente nos procura, é para ter um atendimento humano. Eu não presto consulta no escritório. Por isso que eu não cobro consulta, porque eu não faço consulta. Eu presto atendimento humano. E o meu time ele é preparado para entender problemas e soluções. A única coisa que ele sabe fazer é, se existe um problema assim, a solução é assado. Quem conduz o processo, claro, é um advogado. Mas o time ele é treinado para entender problemas e correlacionar problemas a soluções. É legal você falar em consulta, porque... claro, eu não tenho a prática de cobrar consulta, a gente tem também essas questões de dificuldade, mas agora estudando um pouquinho a parte de venda, não faz sentido algum cobrar consulta. Porque se o preço, vamos dizer, a primeira objeção do cliente já vai ter no preço, antes mesmo de entrar na tua sala para conversar. Sim. E aí você, advogado, que se prende a R$300 de consulta, muitas vezes os R$300 de consulta é o que te bloqueia de acessar um contrato de honorários de R$50 mil. Porque o cliente não estava disposto a pagar R$300 para você porque ele nem te conhece. Ele nem sabe quem é você. Ele não sabe nem nada da sua história. Ele não vai te pagar R$300, por menor que seja o valor. Mas a partir do momento que ele te conhece, que ele conhece o seu domínio, a sua autoridade, as causas que você já trabalhou, que ele se aproxima de você, ele pode estar disposto a te pagar R$50 mil e você deixou na mesa por conta dos 300. Isso acontece todos os dias. Você não queria você já queria, parece, uma antipatia antes mesmo do atendimento. Sim. E eu vou te falar, é um conceito velho e que está todo mundo ainda arraigado, achando que tem que cobrar consulta, pelo menos em cidade pequena, e a gente sabe, é isso que roda nas conversas. A OAB fala, não, tem que cobrar consulta. Mas se você for pensar taticamente para o negócio, é péssimo. É péssimo. É péssimo. E se a advocacia é uma profissão de função social, eu uso ela na cobrança na consulta. Se eu tiver que fazer consulta, eu não vou cobrar consulta. Eu vou entregar ela de graça, porque na consulta eu vou dar informação jurídica para uma pessoa. E você acha que agora com a inteligência artificial rodando, o atendimento vai ser mais necessário do que nunca? Sim. Sim.
Porque pessoas conectam com pessoas. A inteligência artificial, por mais que ela vem se aprimorando, e ainda está num nível assim, é um bebê ainda. Bebê. Ainda que ela já estivesse num nível avançadíssimo, que devemos ter aí em 2028 a 2030, eu acho que nada substitui o ser humano. Nada substitui sentimento, que é justamente o que a inteligência artificial não consegue copiar do ser humano. Ela consegue simular um sentimento. Ora, estou muito triste por você. Primeiro, tristeza é um sentimento que não comporta conjunção adverbial corretamente. Eu não estou, ora, estou muito triste por você. Eu falar, puta que pariu, eu tô triste pra caralho. Ontem eu tava falando com o Eduardo, eu falei, vamos usar o chat GPT. Eu falei, olha, eu vou diminuir o teu salário, se você não responder. Meteu uma pressão psicológica no chat GPT, coitado. Você sabia que, eu até falei, sabia que um prompt que se estão utilizando é para você, como ela quer tentar chegar a uma inteligência artificial, aí os prompts agora estão aceitando que você faça, olha, eu vou te demitir, se você não fizer o teu trabalho, vai acontecer isso. E o chat GPT responde diferente. Claro, não sei até que nível vai chegar, né? Mas vai evoluir muito, mas eu não acredito que substitua o atendimento humano. Acho que é uma das poucas coisas que a inteligência artificial não vai substituir. Ela vai ajudar, ela vai apoiar e vai fazer o que o atendimento humano seja cada dia melhor. E assim, a gente traduzindo isso para o online, né? O teu atendimento no escritório é online, né? Online, sim. Nossa, aqui ainda no município é offline, né? Uhum. Atendemos muito e somos nós que atendemos e fazemos o serviço, enfim. Agora, fazer esse atendimento humanizado no online, né? Eu já vi alguns exemplos que tem como fazer isso, né? Tem. Desde uma resposta por mensagem no WhatsApp, a forma de resposta, né? Uhum. Porque se deixar só para aquelas respostas automáticas, todos nós não gostamos daquilo, né? Você mandou, tem que responder 1, 2, 3, daqui a pouco enche o saco, né? Mas tem como fazer isso na advocacia também. No teu escritório é feito dessa forma. Antônio, é um excelente ponto que você tocou. Até porque nos meus treinamentos é o ponto que eu mais aperto, que eu mais toco. Porque esse é o gatilho mental mais importante da venda. É o nível de conexão que eu tenho com o meu cliente. No digital, eu tenho um nível de conexão menor do que o presencial. No presencial, eu estou aqui, olho no olho, sentindo o mesmo calor, o mesmo frio, bebendo a mesma água, o mesmo café. É diferente. Ele é 100% humanizado. Quando eu estou no digital, as conversas geralmente começam por texto. E no texto é horrível a conexão com o cliente ou com qualquer pessoa. Por mais elaborado e pensado que seja o texto que você mande para esse cliente. É horrível. Porque eu dependo exclusivamente do seu humor. Eu sou uma pessoa que acordo de mau humor, naturalmente, todos os dias. Se você também for uma pessoa que acorda de mau humor, ou o contrário, você é a pessoa que acorda com maior bom humor, cantando, dançando, pulando, agradecendo a vida, agradecendo tudo, uma felicidade tremenda, aquela pessoa que não dá nem para confiar de tão feliz que é de manhã. E você me manda um bom dia com 3 Os, 4 M, 5D, 12 I, 3 estrelinhas e 2 florzinhas no final, na boa, eu não vou nem te responder, velho. Vou tirar as 2 flores. Eu não vou nem te responder. Vou falar, esse cara tá endemoniado. Que isso que esse cara tá feliz de manhã? Ou seja, depende exclusivamente do meu humor e não do seu. Então o texto é uma comunicação extremamente fria. E a depender do que eu digo, eu dependo exclusivamente da sua interpretação. Estou refém. Então a gente sempre busca levar a conexão com o cliente por áudio, que já é muito melhor do que texto, ainda não é o melhor, porque áudio é monólogo. Eu falo, você ouve, você responde, eu ouço. Conversa pode durar dias de áudio.
E a gente sempre busca conexão por ligação. O telefone ele ainda existe. Não é só o WhatsApp. Isso aqui ainda faz ligação. Usem. Porque aqui você estabelece diálogo. Eu falo, eu ouço, eu falo, eu ouço, eu interrompo, sou interrompido. É muito mais humano, não é artificial. Às vezes, a gente grava o mesmo áudio 3 vezes, porque errou, porque gaguejou, porque falou alguma coisa errada. E no ao vivo, aqui, agora, não. Se eu falar errado, eu já vou corrigir na hora. É muito mais humano. E sabe qual é o melhor nível de conexão no online? A videochamada. Porque aí eu consigo olhar nos seus olhos. Eu consigo olhar o que importa para você. Porque se eu entrar ali na sua sala, eu sei o que importa para você dentro da sua sala. E geralmente é o que está atrás da sua câmera, que é o que você quer mostrar. Quantas vezes eu não atendi dono? Não é o uísque, tá? É o uísque. Mas, por tem exemplo, ali. é um ponto de conexão. Você tem uma garrafa de uísque ali que está numa garrafa toda sofisticada. Eu não sei qual é o rótulo daquele uísque. Eu não entendo de uísque. Mas pode confiar, é bom. com certeza. Só pela garrafa que tá, já seria um ponto de conexão. Sabe por quê? Porque se você me procurou para resolver um problema jurídico seu, e eu falar só do que eu conheço, do que eu entendo, eu não gero conexão com você. Eu falo, pô, só o cara falou. Agora, e se eu peço para você me dar uma aula de uísque? De uísque não daria, mas de vinho talvez. Talvez. Pois é. E se eu começo a falar de vinho com você? Você não vai se sentir muito mais à vontade para conversar comigo, falando sobre vinho? Com certeza. Entendeu? E é isso que a gente precisa. Isso que é humanizar o atendimento. Não é eu entrar numa reunião e só eu falar. Eu querer demonstrar autoridade que eu sou melhor. O cliente deve falar mais ou menos do que você? Absurdamente mais. O problema é dele, cara. A dor é dele. A situação é dele. E nesse momento ele precisa desabafar muitas vezes, Sim. né? Dependendo da área de atuação, né? Principalmente na área de família, né? Eu acredito que a pessoa precisa conversar, desabafar. Então, o atendimento faz aquela parte do psicólogo, escutar a dor do cliente. Se você escutar a dor, entrar na sintonia, volto a dizer, a chance de conversão é grande. Isso estamos aprendendo agora, né? Sim. Entrando no mundo digital, investindo em conhecimento, né? Estando com as pessoas certas, as conexões. Sim, a ambiência ela muda o jogo, cara. Muda o jogo completamente. Porque eu passei a entender isso depois que eu mudei o meu círculo de amizades, de pessoas. E isso é o que é responsável por todo o resultado do meu escritório hoje. A gente saiu de uma sala de 12 metros quadrados. Você tem ideia do que é uma sala de 12 metros quadrados? Essa aqui. Não. É menor. É menor. É uma sala que só cabia a minha mesa, eu sentado atrás, encostado na parede, 2 cadeiras na frente, e quando o cliente abria a porta, arrastava uma cadeira, porque a porta pegava na cadeira. Era isso. Isso em qual cidade que era? Na cidade de Mauá, em São Mauá. Paulo. Para hoje ter 3 sedes físicas. Mauá tem quantos mil habitantes? Ou tinha quantos mil habitantes? 500 mil habitantes. É uma cidade relativamente grande, tá? É uma cidade da região metropolitana de São Paulo. A gente está a 25 quilômetros da capital. É uma cidade relativamente grande e com muito potencial de crescimento. Mas eu estava num buraco. Eu costumo dizer, eu falo para minha esposa, essa sala que eu comecei, ela só tinha 2 coisas: barata e calor. Porque nem banheiro tinha. O banheiro era externo do prédio todo. E deixa eu te perguntar, depois que você abriu esse escritório pequeno lá, começou a atender, depois de quanto tempo você percebeu que teria que migrar para um outro, ou que aquilo talvez seria... A gente falou muito sobre objeção. O escritório daquela forma estava sendo uma objeção ou ainda não? Para mim foi. Eu atendi um cliente, eu comecei a minha jornada com direito criminal, tá? E eu não atendia cliente naquela sala, porque eu tinha vergonha da sala. A sala, na verdade, eu usava como um ponto de apoio
para eu não precisar trabalhar em casa. Eu tinha vergonha da sala. Eu atendi o cliente em restaurante, em lanchonete, na sala da UAB, em qualquer lugar que não fosse no escritório. Até o dia que o cliente falou para mim, não, doutor, eu quero ir conhecer o seu escritório. Eu não quero ser atendido em McDonald's, Habib's, em restaurante, lugar nenhum. Eu falei, pô, vou ter que atender ele aqui. Aí passei um perfume lá e tal, dei uma ajeitada e fui atender o cara lá. Nós ficamos 2h30 numa reunião, era um cliente criminal, um caso bem complexo, conversando. O cara pagou a entrada para mim ali na hora. Quando ele chegou na casa dele, ele me mandou uma mensagem que até hoje eu não respondi. Mas eu deixo ela sempre guardadinha aqui, tá no meu backup, para eu lembrar de onde eu vim. Falou assim, doutor, está tudo certo entre a gente. A multa contratual de rescisão é X, que eu já vi aqui. Eu te paguei Y. É um pouco a mais, mas pode ficar tranquilo, o senhor não precisa me devolver nada. Mas eu estou rescindindo com você. Te explico por quê. Se no dia da minha audiência o senhor passar mal, eu não vou ter nenhum estagiário para me ajudar a chegar no fórum. Eu lembro que você comentou essa história também no podcast do SAF, e aí o Evalar falou que talvez a interpretação seria talvez equivocada. E de fato, né, se o cliente, na verdade, te mandou aquela mensagem, porque você era competente, né? Isso ele já definiu que você era competente. O problema é que ele não tinha 2 Eduardos, né? Isso. Então, ou seja, a estrutura... Comprar uma fotocópia para você. A estrutura foi uma objeção para mim. Entendeu? Ali eu falei, cara, por que eu tô numa sala dessa? Eu tinha condições de ter uma sala melhor. Por que eu tô fazendo aqui? Economizando dinheiro? E tomando esse tapa na cara da vida? Que foi um tapa na cara que foi ressignificado, muito por conta do que o Avelar me falou. Eu falei, cara, o problema não era eu. O problema era as minhas decisões. Porque só as decisões mudam o futuro. A minha decisão de ir para uma sala para economizar R$500 por mês não foi a mais acertada. Tanto é que eu perdi um contrato na época de R$15 mil por conta de 500. Mas essa releitura que o Avelar fez, você não tinha. Não. E depois dessa releitura que o Kleber acabou de comentar, né, eu também assisti o podcast, mudou a tua forma de ver essa situação. Claro, com certeza. Porque você tinha a capacidade de prestar o melhor atendimento jurídico, porém não tinha outro Eduardo, não tinha um Xerox. Entendeu? E aí eu comecei a... A advocacia, na verdade, é mais do que... A advocacia é um conjunto de vendas e técnicas. A advocacia é um jogo coletivo. Ao contrário do que toda a nossa história, toda a nossa cultura construiu, de ser uma profissão autônoma. A advocacia autônoma não tem como dar certo. 99% dos casos vai haver fracasso. Vai haver angústia. Vai haver desistência. Não tem como dar certo sozinho. Não se constrói nada grande sozinho. Essa é uma certeza que eu carrego no meu coração que é inquestionável para mim. Não tem como fazer as coisas acontecerem sozinho. Ainda mais vendendo e atendendo e dando conta de tudo. A não ser que você morra sentado na sua cadeira trabalhando. Entrar num jogo de futebol sozinho contra 11. Entendeu? É 300 contra 3.000. Entendeu? É Leônidas. É um negócio de louco. Não adianta, cara. E aí eu aprendi. Eu falei, cara, eu preciso tomar melhores decisões na minha advocacia. Quando você trabalhou na Porto Seguro, internamente não era todo organizado e você não pensou, olha, se lá faziam assim, eu não tenho como eu organizar o meu escritório dessa forma? 100%. Porque você gerenciava... Quando eu estava lá, eu não pensava que caberia para a advocacia tudo que eu vivia dentro da Porto Seguro. Mas quando virou a minha chave, que eu falei, esse negócio pode ser diferente, eu comecei a comparar. Como que é dentro de uma grande instituição, dentro de uma grande empresa, uma multinacional como é a Porto Seguro, com 12, 15 mil funcionários, como que é essa setorização e como que eu posso fazer isso acontecer dentro do meu negócio? Pequenininho.
A única coisa que eu precisei fazer foi tirar a grandiosidade do negócio e trazer para o micro. Com lupa. Funciona. Com processos bem definidos, com setorização do escritório, com marketing, gestão, vendas, operação. Funciona. E no começo a gente fica muito confuso, tá? Fica. Porque você começa a desenhar o processo e fala, marketing, quem é o responsável? Eu. Jurídico, quem é o responsável? Eu. Vendas? Eu. Financeiro? Eu. Pô, tudo eu aqui, então eu não vou nem desenhar, pô. Tudo eu, pronto. Tudo, eu faço tudo. Ficou doente e o escritório para. Mas eu vou te falar, mesmo que você comece atendendo sozinho, né? Aplique toda a questão. Eu vou contratar, tá? Pode deixar. Só estou dando um exemplo para quem está começando. Se eu não falar que eu não vou contratar, eu vou ficar pé da vida. Mas eu estou falando, eu comecei agora, estou no escritório pequeno. Só a forma de você estudar o script para atendimento online, você organizar, por mais que você saiba que você vai fazer tudo sozinho, em algumas etapas até você ir começar delegando. A gente sabe, a realidade do advogado que começou, ele não vai conseguir colocar um outro funcionário, porque às vezes ele não consegue pagar, porque ele não consegue nem aquele salário para ele ainda. Então ele vai fazer tudo sozinho. Mas o fato de você instituir os processos já vai facilitar um monte para ele. O script de venda. Muito. É algo que ele precisa ter em mente para fazer. Eu preciso fazer um procedimento de captação. É um procedimento que ele precisa fazer. Sim. Ele pode ser uma pessoa, mas ele tem que desenhar como ele vai fazer essa organização. Sim. O que acontece, ô Kleber? Quando eu desenho os processos do meu escritório, ainda que eu faça tudo, fica claro para mim o que é o meu negócio. E fica claro para mim que muitas vezes eu estou vendendo a minha hora por R$10. Eu fico o dia inteiro convertendo PDF no I Love PDF. Eu fico o dia inteiro virando de ponta cabeça um PDF para subir no PJE. Eu fico o dia inteiro baixando o PDF no PJE. São atividades de mínima complexidade. Um estagiário de ensino médio faria isso. Fácil. E eu estou gastando a minha energia com isso. Fica fácil para eu contratar. Só que aí o que eu penso, se eu não posso contratar alguém hoje, é por ineficiência minha. Eu sou o ineficiente dentro do meu escritório. Eu estou quebrando o meu escritório. Então eu tenho que fazer tudo. Porque no dia que eu me tornar mais eficiente, sentar na cadeira de dono, de fato, e me preocupar com aquilo que faz meu escritório crescer, que para mim, é claro, são as vendas. Porque se eu começo a vender, começa a entrar dinheiro. Se começa a entrar dinheiro, eu começo a contratar. Se eu começo a contratar, eu começo a delegar. Se eu começo a delegar, eu tenho mais tempo para vender. Se eu tenho mais tempo para vender, eu vendo mais. Se eu vendo mais, eu contrato mais. E a roda começa a girar. A gente não começa grande mesmo, a gente começa sozinho mesmo. Sentado numa sala de 12 metros quadrados, só uma parede pintada, que é a parede que a câmera filmava. Até dar certo. Até dar certo. Não é se der certo, é até dar certo. E depois dessa situação que aconteceu, que o cliente deixou o dinheiro contigo, em razão do teu conhecimento, né? Foi frustrante, certamente, né? O que aconteceu? Qual foi o passo seguinte? Eu decidi desistir da advocacia. Mesmo com todo o conhecimento, investimento e faculdade, desistir da advocacia. Eu não tinha entendido o contexto como eu entendi hoje. Eu falei, eu sou um bosta, cara. Eu sou um bosta porque eu poderia estar numa sala legal, não estou, mas fui mesquinho. Uma crença limitante. Cara, eu não estou investindo no meu negócio. Como é que eu quero que o cara invista? Se ele está me contratando, ele está investindo no meu negócio. Eu quero que ele investe, mas eu não tenho nenhuma sala para atender esse cara. E a impressão que às vezes pode causar para o cliente vou pagar um valor X, isso pode mudar a vida do cara. E às vezes não é isso, né? Sim. Fala, ele cobrou muito caro de mim, porque o padrão de vida dele, o padrão do escritório dele não é condizente com o que ele está cobrando. E a gente sabe que tem estilos de advocacia para pessoas mais simples. Eu gosto muito de utilizar todo o conjunto, né? Então, eu sou da ideia de que
conjunto, apresentação, vestimenta, tudo, né? Enfim, corte de cabelo, qualquer coisa passa. Você evita ruídos, né? Sim. Numa venda. Claro, né? Hoje eu percebi que tinha mais ruídos do que o normal. Mas eu estou tentando evitar, né? Estou tentando evitar. Mas é interessante que essa soma de fatores, você só vai aprender também com dor, errando. Sim. Você não vai acertar. Sim. É impossível, eu duvido, é impossível. Mesmo fazendo tudo, eu vou errar ainda muito mais ainda pela frente. Muito mais. Cara, sabe o que mais me admira? Você é um cara que tem 11 anos de advocacia. É um cara consolidado no mercado, no que faz. É um cara que já trilhou pelo menos 5 vezes o caminho que eu trilhei. Só que você tem sede de aprender, de melhorar e de evoluir. O que mais me admira num advogado hoje, que é uma profissão de pessoas que tem um ego muito inflado, que acredita que sabe tudo, que eu tenho 20 anos de profissão, eu sou muito melhor do que o advogado que chegou ontem, é justamente essa ausência de ego. Fala, cara, eu sempre posso aprender, porque aprender é infinito. Melhorar é infinito. Isso é o que faz a gente evoluir. Olha aqui a minha orelha. Tá vermelha, tanto puxando a orelha que eu levei. Mas isso é bom. Mas não é, cara. É questão de entender o jogo. Você veja o pessoal que está me assistindo. Eu tenho tanto um escritório como uma empresa. E qual é o pecado maior? Eu tenho todo o negócio formatado, escritório formatado, empresa formatada na área de licitação, e eu estou pecando na entrada do cliente. O Eduardo viu, eu perdi um cliente, possivelmente ele continuará no escritório, mas eu não deixei de atendê-lo numa questão trabalhista. Porque eu indiquei que eu passaria para um colega, e o Eduardo falou, mas por que você passou para o colega? Você atende e o colega faz. Você não passa o contato do cliente, a não ser que foi o primeiro atendimento. Aí, beleza, é um cliente novo, você passa para o colega. E eu falei, caramba, acabei de perder dinheiro. E perdi. E perde, porque o cara é seu cliente, fidelizado com você, te conhece, sabe de onde você vem, conhece a sua história, você conhece a dele. Vocês têm tanta conexão, não faz sentido você falar assim, fala com fulano. A primeira pergunta ele falou, mas quem é fulano? Eu não conheço fulano. Deixa pra lá, vou procurar alguém da minha confiança. E foi exatamente isso que aconteceu. Ele vai retornar porque eu atendo outras situações. Sim. Mas eu deixei, no mínimo, de levar pelo menos aí a metade dos honorários que poderia ter. E pensa comigo, ô Clever, se você atende esse cara, o que eu preciso é só entender a dor e a necessidade dele. Eu levo pro parceiro. O Antônio é o especialista no assunto. Eu não vou colocar em risco o direito do meu cliente. Eu poderia fazer uma causa trabalhista? Poderia. Sou habilitado para isso. Mas, tecnicamente, existem profissionais no mercado melhores do que eu. É o Antônio. Eu vou no Antônio. Antônio, eu estou com esse problema, com essa situação aqui, meu amigo. Como é que a gente sai dela? Quanto custa esse serviço? É tanto? Deixa comigo. Volto no cliente e falo, solução do seu caso é isso, isso, isso. Gente, a gente não é analfabeto jurídico. Muito embora a minha área de especialidade seja direito bancário, eu conheço o direito trabalhista, eu conheço o direito civil, o direito imobiliário, eu conheço o direito administrativo, conheço. Com uma simples conversa com o Antônio, que é especialista no trabalhista, eu consigo explicar para o meu cliente qual é o caminho, o que a gente tem que trilhar. E eu trago esse contrato para dentro. Quem vai executar, quem vai fazer audiência, quem vai peticionar, quem vai despachar com o juiz, é o especialista. Ponto. Mas o front ali com o cliente sou eu. É por isso que eu falo, a única coisa que eu não vendi até hoje foi lançamento de foguete para a Lua. Mas eu tenho quem lança. Se um dia um cliente me procurar falando, eu queria lançar um foguete para a Lua, eu vou estar junto com ele na reunião lá com a NASA. Vai eu, ele e o astronauta sentar na mesa. Ele não vai sozinho conversar com o astronauta. Entendeu?
Vender. E é interessante também, eu falo, ó, tenho 11 anos de experiência, cometi um equívoco, não perdi o cliente, mas imagine você que está começando agora, quanto desses equívocos você vai cometer. Agora, claro, um erro que eu não vou cometer mais no escritório, mas era algo imperceptível. A gente conversava antes com o Dr. Antônio, quanto o cliente, né? Eu não faço, eu já passei para outros. E eu digo assim, quando você está num ambiente com outras pessoas que pensam da mesma forma, quando você passa o cliente, a primeira, você não precisa nem falar que é parceria e você vai dar a parceria também. Uhum. Quando você não atende e fala, eu não faço, ele vai num outro e você não ganhou um tostão. Uhum. Você não ganhou nada. Sim. Então, a importância realmente de você passar a entender essas situações. Um outro caso interessante, e esse é da empresa. Eu recebi um lead, né? O doutor Eduardo também viu esse lead, e eu falei, olha, quero que você analise o meu atendimento. Ele falou, cara, só pergunta fria, um interrogatório, pá. E aí o cara recebeu a minha proposta, ele falou, bicho, não manda a proposta. E assim, a gente o Eduardo tem uma forma de lidar. Eu fiquei pensando, sabe que a ligação, num caso desse, primeiro atendimento, depois não mandar a proposta depois em PDF. Liga, explica a proposta, depois manda um contrato assinado. E aí olha o erro que eu cometi. Mandei a proposta e era um concorrente. Entendeu? Era um concorrente, era um advogado. E eu nem me atentei. Eu simplesmente fui perguntando, ele foi respondendo, depois, eu só queria saber o preço. Mandei e fui ver depois. Eu nem olhei, foi o doutor Eduardo ainda. Ele falou, não, mas olha lá o OB do cara. Pô, O cara é concorrente. Ou seja, Buscando. você nem conseguiu identificar quem era o seu lead. Esse atendimento ele não foi humanizado. Até porque as perguntas fechadas, o que eu sempre digo, as perguntas abertas, elas conectam pessoas. É muito bom as pessoas falarem de si. Todo mundo gosta de falar de si. Todo mundo gosta de expor a sua dor e principalmente justificar os seus motivos. É natural do ser humano. Quando eu faço perguntas fechadas que você vai me responder sim ou não, eu tiro a oportunidade da pessoa pensar para me responder. Vira algo mecânico. E se é mecânico, não é humanizado. O ser humano não foi feito para fazer nada mecânico. Tanto que Deus criou uma doença chamada LER. É justamente para o ser humano entender que ele não foi feito para esforço repetitivo. Ele foi feito para rotina e disciplina, não para esforço repetitivo, que é mecanizar as coisas. Nosso cérebro tem milhões, milhares, sei lá se bilhões de neurônios. É para ser usado. E esses bots, né? Esses bots aí de WhatsApp que teve um estouro, né? Agora já praticamente está se eliminando. Ele funciona mais para e-commerce, porque o pessoal acaba comprando achando que essa é a solução. Para e-commerce funciona, para produto. Por exemplo, para vender um iPhone. Lembra que a gente falou da informação que está disponível no Google, do carro? Eu não vou buscar informações de um iPhone na central de atendimento da Apple. Eu vou buscar no YouTube, no Instagram, no Google. Quando eu digo vou comprar um iPhone, eu já sei qual é o modelo, qual é a cor, qual o tamanho da memória. Eu já sei tudo. E aí para o e-commerce basta eu preencher as informações. Ele me dá o preço, o link do cartão e pronto. Só que o serviço jurídico não tem pacote pronto. Não tem. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação. O robô não vai vender. Mas tem a informação lá. Mas quem falou que a informação que a pessoa está consumindo na internet é a aplicação ao caso concreto dela? Você quer um exemplo? Eu dei uma mentoria presencial no escritório trabalhista que o cara fechou um contrato de rescisão indireta do empregado com o empregador. O empregado veio com a informação, é rescisão indireta porque não depositava isso, não fazia aquilo, tinha falta grave. E ele sempre usava o passado. Beleza, formalizou o contrato. Isso um ser humano atendendo. Na hora que o cara mandou a carteira de trabalho, ele tinha sido demitido há 6 meses atrás. Ué, moço, mas como assim? Não, eu quero fazer rescisão indireta. Ele me mandou embora, mas eu que quero mandar ele embora. Porque eu vi aqui no Google, ó, que quando o empregador faz isso, eu posso mandar ele embora.
Você entende que não tem pacote pronto? Se eu coloco esse cara no e-commerce, ele compra uma rescisão indireta e não é o que ele quer. Não se aplica ao caso dele. Entendeu? Não se aplica ao caso dele. Por isso que eu entendo que não funciona para serviços. A gente já sabe um pouquinho da tua história, e aí você saiu da advocacia e foi empreendendo o melhor mercado do mundo. Qual foi? Licitações. Ali, ó, pessoal. Priorize licitações, segue lá. Ele não estava acompanhado de uma assessoria. Eu tenho uma baita história triste para contar para vocês, viu? Mas foi total falta de conhecimento e responsabilidade de minha parte. Eu já quebrei uma distribuidora antes da advocacia. Eu tive uma distribuidora, logo começou a pandemia, 2020, eu abri uma distribuidora de descartáveis, porque meu raciocínio foi muito simples. O governo do estado de São Paulo, que é onde eu moro, determinou que todo mundo em casa. Ninguém sai para trabalhar, e atividades essenciais, então só o médico pode ir para a rua, um negócio medonho. E o brasileiro que não trabalha, cara, quebra, vai passar fome. Tem jeito. Logo eu pensei, viraremos um estado 100% assistencialista em pouco tempo. E virou no começo, né? Sim. O governo já é o maior comprador do mercado interno, de tudo, de agulha a caminhão, tudo. O governo já é o maior comprador. Falei, eu vou aproveitar essa fase e vou vender algo que vai se usar muito na pandemia. O que eu pensei? Copos descartáveis. Ninguém mais tinha coragem de pôr a boca num copo, porque, cara, não sei se quem bebeu aqui antes estava com Covid. E água. Água de 1,5 litro. Porque nos hospitais é a água que se fornece. Todo mundo vai sair de casa para quê? Só para ir para o hospital se ficar doente. Então vai ter um alto consumo. E comecei a vender. Me aventurei, fui lá, abri a distribuidora, fiz meu cadastro mais ou menos lá no SICAF, enfim. Tomei umas inabilitação ali de bobeira, porque não sabia, sabe? Fui aprendendo, caindo, tomando prejuízo, apanhando, sofrendo e tal. E acabei fazendo uma venda muito grande. E por não ter, de fato, uma assessoria, alguém que me orientasse, acabei não recebendo esse valor do órgão. E quebrei, cara. Quebrei com 1 milhão de prejuízo. A gente conversou um pouquinho antes, claro que ali você levou um azar tremendo. Eu falo, teve sorte no azar, porque foi sacanagem. Foi. Mas tem vários clientes que acontece isso. Mas é interessante, você veja só, toda dor causa uma experiência. Sim. Hoje a gente atendeu um conjunto, um cliente, inclusive aproveitando, e eu falei, olha, eu atendi o cliente e falei, vocês vão ter alguém, um advogado aqui do lado, que sabe exatamente a dor. É o mesmo inimigo comum, sim, que era o Estado. Sim. Sim. Eu pastei na mão do Estado, assim, foi muito difícil para eu me reerguer de 2020 para 2024, porque, como eu comentei, eu peguei empréstimo no nome da empresa, eu peguei empréstimo no meu nome pessoal, enfim. Todo o crédito que eu tinha, eu investi nesse negócio. Porque me parecia ser muito rentável e, de fato, é. É muito rentável. Eu apostei todas as minhas fichas. Só que eu pequei em querer aprender sozinho. Eu poderia ter evitado diversos tombos, diversos problemas, se eu tivesse um especialista do meu lado. Lembra das decisões erradas da contratação de uma sala de 12 metros quadrados? Eu voltei a ter essa decisão em 2020. Na verdade, desde lá eu já vinha com decisões erradas. Decisões burras, uma economia burra. Talvez hoje nem estivesse aqui, ou talvez estivesse aqui para falar de licitações, da minha distribuidora que está sendo assessorada pela Priorize, o quanto nós estamos evoluindo. Milionário, bilionário, enfim. Se eu tivesse tomado uma decisão lá atrás acertada. Não tem nada melhor nesse mundo do que a gente aprender com o erro dos outros. Do que a gente utilizar a especialidade do outro a nosso favor. Não dá para ser bom em tudo. É uma pretensão impossível. E se eu conheço o cara que é bom nesse negócio e eu uso a expertise dele a meu favor,
Eu sou bom nisso aqui, cara. Na hora que junto os dois, a chance de dar certo é muito maior. Só que a gente tem crenças limitantes que a gente precisa quebrar. Uma delas que eu tinha no passado era o preço. Quanto era? Não sei, eu nem fui atrás. Na minha cabeça era caro. Hoje eu sei o que é caro. Hoje eu sei, Kleber, qual que é o preço de não te contratar. Está em torno de 1.300.000. Precatório. Mas é importante essa situação de buscar conhecimento, né? Eu acho que o conhecimento, né, tem muitas pessoas que ainda vê, né, como prejuízo, né? Até uma situação que foi colocada uma vez numa reunião daqui da escola, né? Nós temos uma escola aqui no município, ela é municipal, mas tem um sistema positivo de ensino, né? Então, os pais pagam basicamente a apostila, né? E um valor um pouquinho a mais que fica na app ali para fazer os gastos que tem, as normais da escola ali, dar um mimozinho para o aluno, essas coisinhas. E eu estava numa reunião da escola e a diretora e a tesoureira estavam todas cheias de dedos assim para falar que aumentou o valor da apostila. Eles não repassaram os valores durante um ano e aí teria que passar esse percentual, né? E estavam todos assim, daí eu fiz o seguinte questionamento, né? Eu falei, mas qual é o valor do aumento? Qual é o percentual? Eles falaram, não, é 15%, não lembro agora, né? É 15%. Eu peguei na calculadora, a apostila custa tanto, mais 15% é tanto. E falei, é tanto, é esse o valor que nós temos que pagar, né? E fui interpelado por uma senhora e ela disse que eu poderia ter, eu tenho condição de pagar, mas eles não tinham. E aí eu falei, não, eu acho que o teu pensamento está equivocado. Eu vou deixar de ter algumas coisas na minha vida e vou dar o ensino para os meus filhos. Eles vão ter sempre o conhecimento, né? Nós estamos vendo isso como investimento, né? E nessa situação que você comentou ali, o quão é importante nós, na carreira jurídica, né, buscar esse conhecimento. E ampliar, né? Não ficar só eu digo na parte jurídica, né? Ampliar vendas, né? Sim. E aqui é importante esse conhecimento, né? Não no mundo jurídico, pós-graduação, mestrado, doutorado, né? Porque a gente às vezes busca esse conhecimento e vai seguir buscando. Agora, buscar essa linha de vendas para a advocacia, para mim, agora que me inscrevi na T13 do SAF, abriu um horizonte tremendo. Sim. Que eu não imaginava que existia na advocacia. Sim. E a gente precisa sempre nos especializar em alguma coisa. Eu sempre digo, não dá para ser bom em tudo. Só que onde eu tenho deficiência, eu preciso ter quem supra essa deficiência. Né? E o conhecimento é tudo. É tudo. O que essa mulher falou com você, eu entendo perfeitamente ela. Eu não concordo com ela. Hoje, há 5 anos atrás, eu concordaria. Hoje eu não concordo. Se fosse o dobro, eu pagaria pela qualidade. Porque não tem economia inteligente quando você está economizando com conhecimento. Não tem. E é a pior coisa que você pode fazer. Até porque o investimento no conhecimento vai te trazer um retorno, mesmo que não seja imediato, né? Mas vai te trazer o retorno. Sempre vem. Né? Eu costumo dizer, o sucesso é pré-pago. Eu tenho que comprar conhecimento. como diz, é pedagógico também, né? Pedagógico. Você, depois que entrou na metodologia do SAF, você organizou o teu escritório, já tinha mentalidade. Em quanto tempo você viu a curva disparar? Olha, eu vi a curva disparar 3 dias depois. E eu explico por quê. Eu não fazia tudo no meu escritório. Na verdade, eu dispensava tudo. E só fazia o criminal. Naquela época. Na primeira semana apareceu uma causa trabalhista para mim. Defesa de um empresário.
estava com um processo trabalhista de R$1.500.000. Era uma metalúrgica. O cara estava pedindo um monte de coisa. E essa pessoa me procurou porque me conhecia me conheceu por um conhecido. E me procurou, chegou até mim, me ligou. Há 3 dias atrás, eu diria assim, olha, eu não faço esse tipo de causa. Primeiro, porque eu não domino o assunto. Segundo, se eu perder essa causa, eu quebrei sua empresa, 60 funcionários na rua. Ou seja, vou causar um desastre. E dentro da mentoria, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, ei, alguém faz aí trabalhista reclamada? Oh, eu faço aqui, ó, meu escritório é assim, eu só faço isso, sou especialista, tá aqui. Vem cá, meu amigo. Vamos conversar com esse cliente aqui. Ali a gente fechou um contrato de R$23.000 de propositura, mais 10% do que a gente reduzisse do valor da causa para condenação. Na minha conta entrou R$11.500 limpinho. 3 dias depois. Eu nunca tinha ganhado isso com a advocacia. Aí o cara fica pensando, porra, foi o dinheiro mais bem gasto que eu já fiz Foi, eu paguei 5, voltou 11.500 depois de 3 dias. E as pessoas falam, mas eu não teria feito se eu não tivesse naquele ambiente. Eu teria dispensado, que é o que eu fiz até então. Eu tinha dispensado. Trouxe. O êxito deu mais 100 pau. Mais 50 para lá e 50 para cá. Porque a gente extinguiu tudo, na verdade. Daria até mais. A gente depois fez um acordo. Nosso cliente não foi condenado em nada. Caramba. Em absolutamente nada. Talvez se eu estivesse trabalhando na causa, ele tinha tomado R$1.500.000 de prejuízo. Eu falei, foi a decisão mais acertada que eu tomei. E tem um detalhe, cliente fidelizado. Hoje eu sou o advogado da empresa. Qualquer coisa que eles precisarem, me procura. Até contador. Quem é seu contador de confiança? O contador que hoje faz a contadoria da empresa foi uma indicação minha. Você vê. Entendeu? Que hoje não cobra mais de você da contabilidade. Ainda cobra. Ainda cobra. Isso que está no momento certo, no lugar certo. Sim. E principalmente com as pessoas certas. Com as pessoas certas. A ambiência muda bastante, né? E aí você pegou o cliente e começou a atender, estruturar o escritório. Demorou até você encaixar todas as tuas... Não, foi muito rápido, Kleber. Mas assim, talvez eu nem seja parâmetro. Por quê? Porque eu fui muito intenso. E até hoje eu sou muito intenso. Mas você já tinha, antes do SAF, você já tinha um planejamento, um modo de atendimento, um script? Não. Não tinha nada. Não tinha nada. Não tinha nada. Eu tinha o conhecimento, mas eu não sabia como aplicar ele no meu negócio. Com a mentoria do SAF, eu consegui concatenar todas as informações, juntar o meu conhecimento com o que ele ensinava e aplicar no meu negócio. Aí que eu nasci. E aí eu fui muito rápido porque eu sou muito intenso. Tá? Eu estava conversando ontem à noite com uma colega, até quase meia-noite a gente estava conversando, a Marusa Teixeira, que também é lá da Fraternidade, e ela me falou um negócio que eu ouço muito. Ela falou, mas também não para, você trabalha domingo a domingo? Porque eu sou empresário. E eu sou vendedor. Onde eu estiver, eu estou buscando oportunidade de negócio e de venda. O tempo todo. O tempo todo. As minhas sócias falam, pô, mas você vai adoecer, vai morrer, porque você não para, é sábado, domingo, qualquer hora de madrugada, está mandando mensagem, está fazendo as coisas, não sei o quê. Eu não paro. Então eu não posso dizer que eu sou parâmetro, porque eu não recomendo que ninguém faça do jeito que eu faço. Eu faço até dar certo, mas eu quero fazer rápido. Eu não sou paciente. Eu quero que seja rápido. Enquanto tiver coisa para fazer, eu estou fazendo. O problema é que todo dia aparece coisa nova, né? Então você nunca para. Então na primeira semana eu já comecei, as coisas já começaram a acontecer. Na sequência, eu já fechei um contrato de 18 mil, depois um de 2, um de 5, um de 7. Quando eu fui ver, eu já estava com mais clientes do que eu conseguiria atender sozinho. Falei, ixi, virou um gargalo. Agora, ou eu entrego o que eu já vendi e paro de vender, ou eu contrato alguém para entregar. E continuo vendendo.
E foi o que eu fiz. Comecei a contratar pessoas para entregar o que eu tinha vendido. Para eu não parar de crescer. Por quê? Empresa que não está crescendo está quebrando. Eu vou te falar, eu já conversei muito com empresários e eles falam que quando você chega num tamanho, quanto maior você é, melhor fica para você organizar o teu negócio. Quanto menor você é, mais complicado. Cresceu, vai pagar mais. Só que é mais fácil de você organizar e você começa a ter vida. Ele falou, é natural. Sim. Eu tenho 120 funcionários. É mais fácil organizar hoje do que antes. Sim, porque é aquele mapa que eu comentei. Quando a gente começa a criar um mapa de processos internos do nosso negócio e você vê que você faz tudo, você até desiste. Fala, sou eu que faço tudo mesmo? Então nem preciso escrever. Conforme for acontecendo, eu vou fazendo. E aí você não consegue crescer porque você não tem visão do seu negócio. Você está tão inserido nele que você não tem visão. Quando o negócio está grande, tem divisão, tem setorização, você consegue organizar melhor. Mas eu não recomendo que ninguém espere crescer para organizar. Organiza e cresça. Por quê? Você nunca vai crescer organizado, tá? Fala assim, sempre cresci, perfeito. Não. Os desafios vão crescendo, eles vão mudando, vão tomando proporções maiores, vão tomando complexidade maiores e você vai ajustando. Só que você perde menos cabelo quando você cresce organizando. Crescer, organiza. Só não pare de crescer para organizar. Faz os dois em paralelo. Excepcional. Eduardo, estamos chegando ao nosso fim do nosso podcast. Qual é o teu recado? Apesar de que a gente já falou vários recados aí para quem está assistindo, tenho certeza que vai sair com a cabeça pelo menos mudada. Né? Eu vou te falar, eu com 11 anos de experiência já saí. Amanhã de certo vai ser essa orelha, porque todo dia tá um puxão de orelha diferente. E a gente acaba fazendo adaptações e precisa, né? Eu estava falando com o Antônio e falei, olha, Antônio, a nossa advocacia está toda errada, cara. Está toda errada. Um método de venda, de entrada de cliente. E se a gente quer realmente mudar, vai ter que fazer uns ajustes e ajustes grandes, porque senão não cresce e você vai atender mal. Né? Uhum. Então eu vou te deixar aí para fazer um recadinho aí para nossos queridos advogados e o seu recado final aí. Antônio, também agradeço, né? Sempre a presença. Espero que agora a tua vinda aí para a turma 13 e depois aí para a fraternidade e para os novos membros seja muito profícua. Né? Eu já falava com o Antônio que talvez se a gente não tem parceria no escritório físico, possivelmente teremos na parceria virtual. Ambos pertencem a escritórios diferentes, mas sempre com uma amizade extremamente bacana no mercado. A gente não tem concorrente. Eu não tenho concorrente, porque eu tenho amigos, eu prefiro ter mais... claro, às vezes a gente tem um processo ou outro, mas sempre consegue chegar num denominador comum, sempre. Então, agradeço a vocês, a presença de todos. E, Eduardo, você está com a palavra. Bora, vamos lá. Cara, para mim, o tempo passou, eu nem percebi pelo papo legal, né, que a gente desenvolveu aqui. Para mim é sempre uma honra falar desse assunto, falar sobre estruturação. É algo que eu vivo todos os dias, é algo que eu faço acontecer todos os dias, é algo que eu ensino outros advogados a fazerem como eu fiz. Tá? Não sou um guru, eu ensino só o que eu faço e as portas do meu escritório estão abertas para isso. Como te mostrei, tudo que acontece dentro do meu escritório, como funciona, por que não funciona, onde está a falha, onde não está. Então, para mim, é sempre uma honra falar desse assunto. E o recado que eu deixo aqui para todos os advogados que estão nos assistindo é que a advocacia ele é um esporte coletivo. Não tente andar sozinho, não tente trilhar esse caminho sozinho. Pode parecer que você está indo longe, mas, na verdade, você só está indo mais rápido a lugar nenhum. Não dá para construir algo grande sozinho. Esteja cercado de pessoas que têm o mesmo propósito que você, que têm a mesma conexão com o seu propósito, que têm objetivos como o seu. E abandone aquelas pessoas que só pensam na desgraça que o mundo traz. Pessoas prósperas andam com pessoas prósperas.
esteja perto de pessoas assim, que com certeza você será o próximo próspero dentro da advocacia. Show. Show de bola. É isso aí, encerramos nosso podcast. Pessoal, lembrando, eu sempre falo, é que ainda não sou do digital tanto assim. Nosso podcast está no canal Kleber Dorize, vai sair também no PriorizeCast, tá? Vai sair no Spotify, tá na Amazon, tá na Google, então depois, claro, a gente faz o lançamento e vocês podem acompanhar também andando de carro, aí vai aí para o escritório, aprenda bastante aí com o Dr. Eduardo, e a gente sempre está disponível, então curta, compartilha, clique no sininho, se inscreva, então é isso, pessoal. Um grande abraço, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde e uma boa madrugada, se é este horário que você está nos assistindo. É isto.